Oi, arquiteta, seja bem-vinda aqui nesse canal do YouTube. Eu sou Elaine Dias, eu sou especialista em arquitetura comercial e hoje eu quero contar uma história real do começo da minha carreira. O tema desse vídeo hoje é por que só fazer projeto não basta. E principalmente, como eu perdi tempo e dinheiro no residencial. Uau! Que audácia, né? Que ousada! Nós vamos falar sobre isso hoje e basicamente porque no fundo o tema ele é muito relacionado às minhas vivências na arquitetura residencial. Eu sou arquiteta há 24 anos, então muito antes de me especializar no comercial, e logo no começo eu flertava também com residencial, quem nunca, né? Então, se esse tipo de tema te interessa, se a sua busca basicamente é ampliar a sua consciência, se voltando para a arquitetura comercial, de certa forma, aqui nesse canal o meu principal objetivo é falar para arquitetas que buscam faturar mais com projetos comerciais e basicamente é sobre isso. Então, se você está chegando novo aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de seguir o canal, não deixe de se inscrever. Essa coisa de rede social é um barato, então às vezes sai seguir, sai se inscrever, se inscreva. Me segue também no Instagram, não tenha dúvida, estou lá em outras redes. Então, bora falar sobre o início da carreira, tá? Hoje eu quero contar uma história real, realmente, do comecinho, porque por anos, como eu acabei de falar, eu segui não só o residencial, mas eu segui um caminho tradicional. Eu fui CLT por uns 10 anos, mais ou menos, de 8 a 10 anos. E mesmo estando dentro de outra empresa, eu pegava projeto atrás de projeto. Eu sempre fui muito faminta em projetar. Eu amo, realmente, é muito prazeroso para mim. E isso era favorável, claro, era o que eu queria, mas eu estava acreditando que eu estava construindo um caminho estável para mim, digamos dessa forma, um caminho lógico, natural de uma arquiteta. Mas tem um detalhe desse caminho que ninguém fala sobre, ninguém nunca me contou e possivelmente também ninguém nunca te contou. Se você sente que está presa no residencial, é possível que isso esteja acontecendo. Veja, eu me dediquei ao máximo por muitos anos, por mais de 10 anos. Pelo menos por uns 15 anos. Vou arredondar, porque como eu falei, quando eu iniciei no comercial, eu flertava muito com o comercial. Eu tinha carteira de cliente mista. Então foram muitas noites em claro. E o que mais era exaustivo não era a quantidade de trabalho necessariamente, mas a instabilidade do cliente. Era cliente mudando tudo, todo o tempo. Projeto indo e voltando diversas vezes. E o meu maior esforço era sempre tentar agradar ao máximo. E no residencial ainda tem um detalhe interessantíssimo, que quase nunca, 90%, 2/3 das vezes, não vou chutar esse número. Eu quis, mas não é um número seguro. Boa parte das vezes você está projetando para mais de uma pessoa. Boa parte. É muito recente o posicionamento das pessoas morarem sozinhas e planejarem suas casas, seus apartamentos. Eu tive poucos clientes no residencial com esta pegada, principalmente hoje num formato tipo a geração Z. As pessoas se estabeleceram muito rápido no mercado. Na minha geração e na geração seguinte já era sempre para casar, ou porque já estava num relacionamento há muito tempo, mas hoje em dia é muito mais usual que as pessoas morem sozinhas. Então, era muito raro projetar para mais de uma pessoa e você agradar diversas criaturas. E nem sempre as famílias elas tinham um consenso. Nem sempre os filhos estavam inseridos na discussão, então era bem pior nesse aspecto. Porque quando chegava no momento da obra, no momento dos detalhamentos, apareciam os filhos, eles saíam, eles brotavam do chão. E aí era retrabalho por cima de retrabalho. Então,
eu achava que quanto mais projeto, mais eu estaria ampliando a minha autoridade no mercado, eu estaria consequentemente colhendo mais reconhecimento de resultados, projeto após projeto, e uma estabilidade financeira, de certa forma. Mas isso nunca aconteceu, certo? A cobrança e o desgaste eram assim, numa escala monstra. E o dinheiro nunca foi proporcional a esse esforço. Estou contando sobre a minha realidade, tudo bem? Você pode vivenciar uma realidade um pouco diferente da minha. Mas mesmo que você vivencie, você há de concordar comigo que ao seu redor existem colegas que vivem esse tipo de realidade. E se existe, por favor, clique no botãozinho de compartilhar, mande esse vídeo para ele, para ela, né? Para as pessoas que estão, para os colegas que estão ao seu redor e que vivenciam esse looping de retrabalho que é tão desgastante e para mim era infinito. Na minha cabeça era uma coisa que nunca teria fim, era teoricamente natural. Tiveram meses que eu trabalhei tanto que recebi menos que um estagiário. Porque, como assim, Elaine, que história é essa? Não sei se você já vivenciou em algum momento que o cronograma financeiro não acompanhou o cronograma da obra, o cronograma de entrega, e chegou um momento que o financeiro ficou lá atrás e as entregas continuaram acontecendo, a obra começou muito depois. Já tive situações de fazer projetos em que os empreendimentos ainda não estavam disponíveis e um ano depois, quando tudo começava a ser instalado, montado e às vezes algumas pequenas reformas ou ajustes no apartamento, a grana já tinha ido, fazia tempo. Então, por isso que eu estou abrindo esse parêntese, né, que já houveram meses que eu recebi menos que um estagiário. E claro que sempre vinha, agora aí, em paralelo, tem uma outra realidade, certo? Chega um momento que os pedidos de dicas, eles são maiores. Deixa eu só ajustar aqui minha câmera, só um minutinho. Tá rolando um paranauê aí que você não tá sentindo, mas que eu tô percebendo e que eu acho que deu certo. Espero que tenha ficado bom. Obrigado, desculpe, perdão. Vamos voltar. Não, ainda não ficou bom. Realmente hoje o ajuste não foi dos melhores, mas vai dar certo, prometo. Pronto, acho que agora vai dar bom. Desculpa. É assim mesmo. Mas volta, né? Então, qual era a grande questão para mim? Já houveram momentos, eu estava falando sobre o retrabalho, né? Sobre a falta de acompanhamento do cronograma financeiro com o cronograma de trabalho, só que além dos clientes, ainda existe toda uma coletividade ao redor de pessoas que você conhece, pessoas que você passa a conhecer socialmente. E é tão comum essa coisa de você estar conversando com as pessoas e pergunta: o que você faz? Meu Deus, você é arquiteta! Que coisa linda! Inclusive eu estava assim, pensando em fazer tal coisa. Você vira um Pinterest ao vivo e a cores, né? Humano. E é uma sessão de dicas, de pergunta. Eu estava precisando de uma ideia de como poderia ficar. É uma orientaçãozinha rápida. E eu entregava mesmo, porque é tão prazeroso, né? No final das contas, é fato, é prazeroso. Então, o que acontecia? Virava e mexia, pra mim, né? Eu queria agradar e no final das contas não rolava nada depois. Às vezes, na expectativa, vou falar para você uma situação, um problema que eu vivi no comercial, logo que eu cheguei, trazendo esse vício do entregar tanto antes de fechar negócio. Eu falei sobre isso na live de quinta-feira passada. Se você não assistiu, uma live excelente
sobre falar que é necessariamente ser criativo não exclui a nossa habilidade de fazer negócios, a nossa necessidade de aprender a fazer negócios. E eu lembro de uma situação muito específica, bem no início da minha carreira. Será que foi bem no início? Eu acho que sim. Essa coisa de entregar demais no início, no comercial, perdão. Aí eu lembro que eu chegava, eu recebia a indicação do lojista, eu ia fazer um briefing, um atendimento preliminar, e aí a pessoa começava a me mostrar as coisas, tal, o que estava precisando, o que estava demandando. E eu sempre tive um radar muito grande de oportunidades de multiplicar aquilo que o outro precisa atender. O olho clínico, a prática do dia a dia. Eu acho que isso é bem corriqueiro, é natural que a gente faça isso, né? Faz parte do equipamento criativo. E por muitas vezes eu acabava, já que a pessoa não me conhecia, para reforçar a minha autoridade, eu acabava dando dicas do que ela deveria fazer, dava sugestões, tal, não sei o quê. E o resultado disso é que as primeiras, sei lá, meia dúzia, ou 5, 10 propostas primeiras que eu dei no comercial, eu não fechei nenhuma. Porque o ser humano, ele tem um botãozinho de pegar um pedacinho daquela coisa e dizer, agora eu já sei, agora eu já entendo, agora eu quero, agora eu não quero. Ele acha que um pinguinho, uma gota de informação é suficiente para que ele já tome decisões, para que ele resolva situações, e não necessariamente, quase nunca é suficiente, né? Aquilo ali é só um gostinho, um clarão, né? É uma luz. Aquilo é só uma luz, aquilo não é a solução. Só que eu perdi vários clientes nessa pegada, porque eu trouxe o vício do residencial das dicas, né? Da ideia de como vai ficar. E eu precisei arrumar isso bem rápido. Então, se eu já posso te deixar uma dica nessa live, uma dica consciente, uma dica eficiente para o seu dia a dia, fique mais atento a essa condição de responder às pessoas claro, seja muito amorosa, né? Sempre muito atenciosa. Vocês também, colegas garotos, né? Isso é para todos nós. Precisamos ser sempre úteis para as pessoas. Isso é muito importante. Ser útil é fundamental, mas necessariamente ser útil não é entregar tudo de bandeja. É ser gentil, é ser atencioso, é ser presente naquela hora, não ficar vagando, viajando enquanto o outro está achando que você está ali interessado. Não. Seja interessante realmente. Essa coisa de ser interessado somente. Quantas vezes eu já fechei negócio com pessoas que não tinham nada a ver, que eu não estava prestando nenhum serviço, que eu não estava só pelo fato realmente de me interessar pela outra criatura ou pela situação que ela estava vivendo. Então, isso é natural do ser humano, seja útil. Então, essa é a dica número 1 que eu trouxe para você hoje, mas voltando, que hoje, olhando para trás, quando eu lembro dessas situações de retrabalho, de dicas free, né? Eu tenho consciência que o problema não estava no cliente. O erro era todo meu. Eu não tinha uma visão de negócios. Naquele momento, o que era acionado era o meu cerne de projetista, não de uma profissional. Projetar é mara, projetar é lindo, mas você precisa ter uma linha muito tênue do quanto você está disponível e do quanto você está interessado em fechar negócios.
E é essencial para a sua pessoa física, para a sua PJ, é essencial estar focado, essa é a melhor expressão. Você precisa estar focado em fechar negócios. Sempre. Você precisa estar focado em criar oportunidades de negócio. Então, me faltava esse feeling, certo? Eu errava porque eu não enxergava que só fazer projeto não era suficiente para o meu crescimento. Elaine, que loucura é essa? É claro que sim. Quantas pessoas, quantos colegas no geral, projetam para uma construtora durante 10, 20, 30 anos? Nada de errado com isso. É necessário, inclusive. Mas o cerne dos negócios, ele nunca se instalou ali, necessariamente. O cerne empreendedor em si mesmo, empreender em si mesmo, é maravilhoso, é essencial. Porque quando você vende ideias, você realmente está questionando a linha de raciocínio do outro. Você está questionando algo que já existe nas reformas ou em relação às implantações. Você está questionando sempre alguma coisa quando você está desenvolvendo, está expondo e apresentando uma solução. Está sempre questionando algo. Então, me faltava método para me posicionar adequadamente como alguém que realmente estava ali disposta a atender. Mas eu não estava focada necessariamente, eu não tinha um radar de oportunidades aguçado, não tinha. Eu tinha um radar de oportunidades para gerar soluções para o outro, mas eu não tinha um radar de oportunidades focado em fechar negócios. Anote isso, por favor. Se de tudo que você assistiu até esse momento, inclusive, parabéns por ter acompanhado o conteúdo até aqui, né? Eu fico, assim, é muito honroso, eu fico honrada, de verdade, de poder compartilhar as minhas experiências. E se você puder guardar essa linha de raciocínio, ela é importante, porque nunca ninguém me falou isso. Caramba, até hoje, ninguém nunca me falou isso. Que eu precisava ter um radar aguçado e estar focada em fazer negócios. Não é só sobre o outro, é sobre pessoas. E quando é sobre pessoas, você está incluso. Não é projetar não é necessariamente algo filantrópico. Claro que pode acontecer, não existe dúvida, mas isso é formalizado mesmo quando existe uma filantropia por trás dos projetos. Alguém custeia isso, sempre, tá? Então, vamos pensar o seguinte, vamos voltar nessa falta de método, nessa falta de posicionamento. Eu não enxergava o fluxo completo de negócios ali, porque eu precisava estar focada em captar um cliente corretamente. O que é captar um cliente corretamente? Você se posicionar adequadamente, se mostrar interessado, se disponibilizar sem deturpar a relação já de cara, entregando as coisinhas gratuitas, as degustações de conhecimento. Não, mostre para ele por que você pode resolver. Então, captar o cliente de forma correta, você está mostrando para o cliente razões óbvias de que você pode resolver. Você precisa deixar isso muito claro. Não é só o quanto custa, entende? Outro ponto importante do fluxo que eu não enxergava era o quanto eu tinha que entregar, e essa entrega era antes, durante e depois. Porque você só fideliza clientes quando você entrega depois também. Sempre. Nem que seja um acompanhamento daqui a X tempo. Saber como tudo aconteceu, como é que está agora, principalmente no comercial. Isso é fundamental, cara. Olha,
Outra dica importantíssima, hoje eu estou boa de dica, viu? Hoje é o dia. Você precisa, mais uma vez, estar focado. É relacionamento, é sobre pessoas. Projetar não é só sobre... Se é sobre espaços, então os espaços eles são concebidos para as pessoas. É sempre sobre pessoas. Existe um ponto que ele é delicado no nosso fluxo de trabalho. Eu costumo chamar de fluxo da arquitetura comercial, porque estamos falando de negócio. Eu não estou falando do residencial. Claro que se aplica, tá? Claro que se aplica. Só que as proporções, o funcionamento, ele é diferente. O cliente, inclusive, ele é diferente. Mesmo que, olha, isso é importantíssimo. Mesmo que um dia você atenda ao mesmo cliente, se ele já foi seu cliente de residencial e você atende como comercial, ele tem um comportamento totalmente diferente. Ao inverso também, porque as expectativas são diferentes. Existe um ponto no fluxo que ele é delicado, que é a legalização. E nesse ponto é dentre os momentos que você mais deixa dinheiro na mesa. Lembra que eu falei no início? Que eu percebi que na arquitetura residencial eu deixei muito dinheiro na mesa por isso. Porque eu me contentei a ser arquiteta criativa. Eu me contentei, digamos assim, era o meu nível de consciência naquele momento. Eu não era consciente nisso, eu pensava, dizia, eu não vou fazer. Eu nunca pensava nisso, entende? Mas de certa forma era um contentamento, eu estava fazendo menos esforço, mas também estava faturando menos. Então a legalização no comercial é ainda mais robusto. É muito mais difícil, Elaine? Não é que é mais difícil. É uma questão de você, tudo na vida é uma questão de você ter uma visão panorâmica e ter conhecimento, suficiente para atuar naquela ali. Então, dentro da minha metodologia de trabalho, esse foi um ponto que assim que eu comecei no residencial, se você me perguntasse hoje, de tudo que eu mudei no meu cerne de arquiteta, do residencial para o comercial, eu te digo que 10 vezes mais no fator legalização. 10 vezes mais do que como projetista. Claro que eu apertei parafusos para projetar no comercial. Claro que eu mudei algumas linhas de raciocínio, porque era necessário. Ajustei, não é mudar, é ajustar, é mudar a frequência. Mas a legalização, não. Nisso sim, eu posso dizer com certeza absoluta que foi uma mudança tipo da água para o vinho. Se fala muito sobre isso, né? E a consequência de tudo isso é que o faturamento ele mudou, porque eu estava entregando de uma forma, eu sempre fui muito consistente em entrega, eu sou muito focada com prazo, sem brincadeira. Deu uma data para mim, apertou um botão na minha cabeça que é difícil de administrar. Eu tenho que administrar para eu mesma não pirar no meio da conversa, no meio do caminho. Eu preciso colocar inteligência emocional para administrar aquilo ali, para não me sufocar. Porque aquilo não sai da minha cabeça se existe um prazo. Então, esse compromisso de garantir o resultado, isso fez toda a diferença. Isso foi um fator que multiplicou os meus resultados no curto prazo e, consequentemente, o meu faturamento também. Então, quando eu decidi sair desse ciclo instável do residencial, deixar de ser arquiteta que faz de tudo um pouco, para me especializar e me tornar referência no que eu faço, porque sim, não é da boca para fora, os meus resultados no mercado são baseados nessa autoridade que eu construí de resolver as situações para o cliente, não só resolver projeto. Resolver projeto você também resolve. Todos nós resolvemos. Olha o corporativismo. Todos nós resolvemos. Mas entregar o cliente do comercial,
ele busca quem resolva para ontem as coisas que ele tem ali. Às vezes eu recebo umas ligações assim muito loucas, de um dia para o outro, de um cliente que eu já não falava há alguns meses ou há mais de um ano, porque de repente, olha, pô, é como um disjuntor quando ele desarma assim. O comercial, ele é desse jeito. Se uma coisa sai do lugar, cara, tem que ser muito rápido, senão vai dar muito, pode dar muito ruim, pode. Então, vira e mexe, aparecem urgências, assim, inusitadas. E eu preciso, não. Faz parte do meu funcionamento, faz parte da minha metodologia de trabalho, que eu compartilho no Box 10, que eu compartilho no fluxo da arquitetura comercial, ter essa versatilidade de lidar com as situações. Porque existe algo a ser resolvido e o cliente acredita que sou eu que vou fazer isso. E se eu acreditar também, eu preciso acreditar. E se eu não acredito, eu não começo. Isso é muito importante. É num nível de que dentre as coisas que eu mais lamento no meu mercado. De ver pessoas que teoricamente são especialistas no fluxo, no atendimento de empresas, e deixam a desejar, deixa o cliente na mão, às vezes até no prejuízo. Isso é doloroso. Então, o segredo, agora finalizando, né, respeitando o nosso tempo, que ele é fundamental, o segredo foi, se eu pudesse dizer em uma frase, qual foi a minha atitude fundamental para que eu realmente me tornasse referência. Chegou um momento que eu tomei a decisão de que eu não queria mais fragmentar o meu tempo. Num aspecto de que o cliente comercial, para minha PJ, ele é mais eficiente. Ele começa e termina mais rápido. Mesmo quando eu tenho um cliente que vai sair do zero, inúmeras vezes isso já aconteceu, dezenas de vezes, não vou dizer centenas. Do zero eu digo do estudo, a concepção do projeto, a aprovação do projeto, de obra. Não foram centenas do fluxo completo, mas dezenas com certeza. E centenas de vezes eu entrei no fluxo das empresas de projetual, ou de concepção, ou de funcionamento em qualquer ponto. Claro que essa decisão de não fragmentar o meu tempo, de focar, se tivesse uma hashtag para essa live, para esse vídeo hoje, seria foco. A minha decisão de focar na arquitetura comercial foi que fez toda a diferença para que em poucos anos eu construísse a autoridade no fluxo de ponta a ponta. Comecei com lojas pequenas, logo em seguida eu já estava fazendo implementação de supermercado. Não foram 10 anos para isso acontecer, não foi. Indo muito além, não para. Isso é uma delícia, essa é a melhor parte. Dentre as coisas que eu mais amo na arquitetura é que não tem limite, só acaba no dia que você resolve parar. E eu ainda não fiz isso. Então, e boa parte, existem os dias de luta e os dias de glória, tá? Para a gente finalizar. Existem dias que são mais desafiadores para a sua cabeça, como pessoa, como profissional, independente de você estar no residencial ou no comercial. Mas quando esse desafio ele é mental, ele é gerível, ele é gerenciável por você, é muito mais simples de você sair do dia de luta, sair do estresse, da pressão, porque você escolhe sair da pressão, você decide ficar de observador na pressão, porque você tem consciência que você precisa gerar o resultado. Então você não pode ficar imerso na pressão, no estresse, na derrota prévia, porque não existe.
sente que você está presa no ciclo de retrabalho infinito do residencial, que você se sente pouco reconhecida, seja financeiramente, seja pelas indicações, me segue nesse canal, se inscreve nesse canal e me segue nas redes sociais, fique comigo, caminhe junto com os meus conteúdos, siga mesmo. Consuma de canudinho, me faça perguntas, tá? Compartilhe com outros colegas. Na quinta-feira, hoje são, na verdade, esse vídeo vai estrear na terça pela manhã, certo? Não vou falar que dia da semana é hoje. Mas depois da manhã, quinta-feira, vai acontecer uma live sobre negócios. Porque eu decidi nas últimas semanas que isso é um ponto que precisa ser fortalecido entre nós. Não é só para fechar projeto, isso aí você já sabe, você não precisa de ninguém para te ajudar com relação a isso, só se você começou agora. E no geral, mesmo assim, né? Mas fechar projeto é diferente de fechar negócio. Então eu vou mostrar como transformar projetos, oportunidades de projetar em uma carreira sólida. Esse é o meu objetivo aqui. Um faturamento recorrente e respeito no mercado, baseado no que você entrega. Não mais além disso. Não existe mágica. Eu não estou prometendo nada mirabolante. Eu nunca falei para ninguém que vai se faturar 100 mil reais por mês. Não. É possível, lógico, mas não em 6 meses, em um ano. Você precisa se construir para chegar lá. Eu vou ficar muito, como eu posso dizer, radiante na hora que qualquer colega que segue os conteúdos daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, sei lá quanto tempo, me mandar uma mensagem e dizer: Elaine, superei muito aquilo tudo que você falava antes. É lindo isso. Então, o Box 10, o fluxo da arquitetura comercial, ele é fluido. O Box, ele é um primeiro passo. Mas a virada acontece quando você domina o fluxo completo. Então, mais uma vez, comente aqui se você já passou, se você ainda passa por esse tipo de perrengue no residencial, mas não deixe de compartilhar esse vídeo com um outro colega, tá? Na descrição do vídeo tem uma lista VIP para que você receba informações em tempo real dos próximos eventos. Tem coisa vindo aí esse ano, viu? Então não perde essa nova fase que a arquitetura comercial vai, como eu posso dizer, a nova fase que a arquitetura comercial vai alcançar com esses conteúdos. Não por minha causa, mas pelo movimento de mudança. Essa é a palavra. O objetivo é gerar um movimento de mudança na arquitetura entre nós. Então, quinta tem live estratégica para quem quer virar o jogo de vez. E eu te espero aqui. Estarei aqui ao vivo às 20 horas. Um abraço para você. Uma semana abençoada, de muito trabalho, principalmente de muitos dias de glória, que é o que você merece. Até mais. Tchau, tchau.